Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Connosco hoje temos o Presidente do Governo Regional dos Açores e Vice-Presidente da Mesa do Congresso do PSD. A região que preside acabou por ser anfitriã do 10 de junho deste ano. Hoje estamos a dia 11 de junho. É também um fã dos gelados Copacabana, como podemos verificar eu e o Vasco, também louco na Ilha Terceira. Sr. Presidente, o Presidente da República, no discurso do 10 de junho, disse que Portugal tinha especiais responsabilidades pela importância estratégica dos Açores, algo que, aliás, também tem repetido algumas vezes, mas também de garantir a afirmação da nossa soberania plena. Essa soberania alguma vez esteve em causa? A soberania, no que diz respeito à dimensão territorial de Portugal, nunca esteve em causa. Agora, a afirmação internacional da integralidade do nosso território, e eu tenho procurado evidenciar para reconhecermos e conhecermos melhor a dimensão do nosso país, que muitas vezes é mais avaliada pela dimensão terrestre e demográfica, que é residual, exígua, ao contrário da dimensão territorial que o espaço marítimo e espacial conferem ao país. E então, assim, é um grande país da União Europeia, é um grande país na vertente ocidental e transatlântica. E por isso essa soberania tem que ser afirmada com presença e infraestruturas e competências instaladas, de modo a afirmar perante o mundo essa dimensão territorial que, para efeitos de segurança e defesa, para efeitos até de conhecimento e verificação e investigação relativamente aos recursos que temos, em particular, lá está, na perspectiva do conhecimento da coluna d'água, do fundo do nosso mar profundo, de todos os recursos que tenha. Essa sim, eu penso e interpretei esta mensagem de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, com essa perspectiva. Nós precisamos capacitar o país nesse domínio territorial com meios que dão evidência de uma intervenção e de uma presença de soberania nessa dimensão territorial tão ampla, tão vasta como é a marítima e a espacial, e até mesmo, por razões para além da segurança e defesa, de novas economias e, portanto, competitividade e crescimento económicos do futuro, quanto à proteção, valorização, investigação e conhecimento dos nossos recursos nestas áreas. E essa a integridade territorial não está de todo, nem vale a pena falar nisso para não dar ideias em causa de grandes potências mundiais, não está nesta ordem mundial completamente desordenada, em que um aliado quer comprar de forma quase fazer uma OPA um território como a Groenlândia. Isso para nós não é um problema? Eu penso que não estará em causa esse risco, mas estão outros e que já estão presentes, que é, designadamente, a nossa falta de escrutínio, de capacidade para um escrutínio mais rigoroso, apesar do papel magnífico que as nossas Forças Armadas portuguesas vão conseguindo fazer, mas a verdade é que nessa dimensão marítima que temos, quer por via de superfície, quer pela via submarina, não é fácil de controlar e saber quem anda a passear e a investigar e a recolher amostras de elementos que possam ser decisivos dos nossos recursos para o futuro. E não estranharia que existissem frotas russas ou de países que não são nossos aliados nesse espaço, porque é impossível. Há esse risco, há esta possibilidade, se não tivermos uma presença marcante que controle e comande esse domínio tão vasto como é o nosso espaço marítimo, há sempre este risco. E por isso a importância desta afirmação de soberania. Já lá vamos às lajes, mas ia-lhe perguntar, Portugal, e referir-se a isso também, é a quinta maior zona económica exclusiva, também muito por culpa ou por responsabilidade dos Açores, e a 10ª maior zona económica exclusiva do mundo, portanto a quinta da Europa e 10ª no mundo. A presença de um aliado como os Estados Unidos na região ajuda à nossa defesa e à afirmação dessa soberania, ou pelo contrário, desajuda? Não, sem dúvida que ajuda. Aliás, é uma presença, para além de um aliado histórico, é dissuasora. A afirmação de segurança e defesa é pela dissuasão da guerra e
dos quaisquer ataques e de uma capacidade avançada de projeção de meios para outros teatros até de intervenção dissuasora de guerra. E, nessa medida, eu não tenho dúvidas, tenho afirmado, nós sabemos e conhecemos bem quem são os nossos aliados e os que não são e, pelo contrário, são ameaça. E, portanto, nós não temos, quer por via da história, quer a análise que fazemos do presente e do que podemos projetar para o futuro, quanto a essa matéria. Conhecemos bem os nossos adversários, conhecemos bem os nossos aliados. O que é preciso é afirmar o próprio país com capacidades instaladas próprias, algumas exclusivamente seus, outras nos domínios da ciência, da investigação e mesmo de segurança e defesa em consórcio, no quadro, por exemplo, em segurança e defesa, com a NATO. Portugal é um Estado fundador da NATO, fruto também muito desta presença de geografia com valor geopolítico e geoestratégico como são os Açores, mas também nos outros domínios da ciência, da tecnologia, da economia futura, da economia azul, da economia espacial. Tudo isto são elementos que, para potenciarmos estes recursos com esta enorme dimensão, é porventura uma exigência e uma responsabilidade e uma oportunidade de Portugal, com os seus próprios meios, mas também reconhecer e saber que em consórcio, com aliados e com interesses estratégicos, poder afirmar em consórcio uma robustez maior para os investimentos em infraestruturas e capacidades que potenciam estes domínios. Deixe-me só aproveitar essa referência que fez aí, de alguma maneira também à base das lajes. Esta necessidade do Presidente da República utilizar o 10 de junho para falar na afirmação da nossa soberania plena também não pode ser lida como um recado relativamente a alguma polémica que tenha havido no uso da base das lajes neste ataque ao Irão, de forma muito concreta, porque foi das trocas polémico. Pois, compreendo a pergunta, mas das trocas de impressão que tive com o Sr. Presidente da República, ele nunca fez qualquer menção de, na sua intervenção, ter como objetivo dar recados. É afirmar o seu próprio pensamento e um pensamento na defesa e na compreensão do próprio país enquanto Estado de relevância, não só no plano europeu, como também internacional, europeu comunitário e internacional nos domínios na nossa posição geopolítica e geoestratégica. Neste caso concreto, não há razões da sua parte para preocupação com a soberania plena de Portugal? Não há qualquer... Não há, até porque, mesmo nesse tema que parece ser uma vexata quaestio, mas que, com a clareza com que o Governo de Portugal, quer o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, quer o Primeiro-Ministro, foram claros relativamente ao entendimento que temos, enquanto país, relativamente ao cumprimento dos tratados e da afirmação de Portugal, que, aliás, a base das lajes é a base número 4, é a base militar aérea portuguesa, isso é inequívoco. Mas apesar de tudo isso que está a dizer, o próprio Presidente da República e até o Ministro dos Negócios Estrangeiros, aliás, eu estou a falar do Presidente da República, mas foi ainda enquanto candidato presidencial que António José Seguro defendeu a revisão do acordo do uso da base das lajes. O Ministro dos Negócios Estrangeiros também já admitiu essa possibilidade. Ela é necessária? Bom, só que os tempos mudam. Nós estamos exatamente numa era de transformação global. E eu até tenho feito um pouco esse paralelismo, essa projeção de transformação da região de necessidades que são os Açores e do país, nos domínios da coesão social, que importa a Portugal e ao nosso povo e às nossas economias territoriais circunscritas sob o ponto de vista de territórios, e designadamente a insular, mas também pode ser uma região de oportunidades. Ora, tratados com o tempo em que foram formulados com outro contexto, naturalmente estarão sempre e bem submetidos a atualizações. Mas no que é em concreto? Quando está a falar dessas... Bom, eu penso que a pior coisa que poderíamos agora introduzir no atual momento internacional era começar a fazer pressão sobre os termos e o quando desta eventual negociação e atualização. Eu penso que isso é, para mim, estratégico, acho que é inevitável no domínio das relações e parcerias, mas
também compreendo que exatamente por estas mesmas razões de parceria e de alianças, esta não é a melhor altura para não se densificar o que é de renovação e o que é de alteração, nem o quando. Para já, é inequívoco, na minha opinião, que não é oportuno esta matéria e qualquer introdução negocial nesta fase. Que não significa excluí-la. O José Manuel Bolieiro já defendeu também contrapartidas financeiras para esse acordo esta semana. Eu não disse, eu peço desculpa, o que digo Pode é nestas contrapartidas. Não é necessariamente um cheque, trata-se de investimentos que potencie, que valorize, como aliás é hoje e bem, mesmo no quadro comunitário europeu, quanto quer o novo período de programação financeira plurianual, quer na sequência, aliás, do pensamento que o relatório Mário Draghi vai introduzir para as reformas a introduzir na União Europeia, num quadro de crescimento e desenvolvimento económicos, criar novas infraestruturas para as novas economias e que ajudem a desenvolver os territórios e a valorizar o potencial de cada território com, desde logo, também no domínio da capacitação humana, criar qualificações para que potencie a retenção e o chamamento de talentos. Isso nesse domínio do crescimento e desenvolvimento económicos. Depois, no outro domínio, que também se introduziu, fruto deste novo pensamento e dessa nova reflexão reformista do próprio funcionamento da NATO e do papel dos outros países NATO, que não necessariamente os Estados Unidos, a reforçar capacidades de segurança e defesa com infraestruturas de duplo uso, que possam obviamente servir as razões dissuasoras para garantir segurança e defesa dos Estados e dos nossos territórios, bem como da própria NATO, enquanto Estado-membro que somos, mas igualmente potenciar o desenvolvimento do território, da sua economia, da sua população residente. É fundamental, nessa posição de soberania, nós segurarmos as nossas ilhas, todas elas povoadas, todas elas suficientemente atrativas para reter populações e atrair população, porque também a demografia é elemento decisivo da soberania. E nós não queremos que as ilhas dos Açores, fruto de um empobrecimento sem esforço solidário para as desenvolver, termos aqui um processo de despovoamento. E como sabemos, a nossa demografia ocidental em geral, a portuguesa e a açoriana em particular, está em quebra, no saldo natural. Ora, é preciso ter atenção para esses elementos. E como é que se consegue reter populações, fixar populações ao nosso território e, no caso, às nossas ilhas? Naturalmente, dando condições de vida. E todo este investimento que possa ser feito tem de ter este duplo uso. É nesses termos que eu falo das compensações. Nós temos, eu digo muitas vezes assim, parece que, mesmo nos domínios dos tratados internacionais, os Açores, para os residentes, são penosamente sacrificados por causa da sua geografia, que é muito, desde logo, penalizadora da nossa economia, porque não tem escala, porque tem uma dispersão geográfica, descontinuidade territorial. Mas é altamente favorável para terceiros, à dimensão geopolítica do país, da União Europeia e dos tratados internacionais. Ora, dessa condição, os açorianos não têm qualquer... É possível obrigar os Estados Unidos, ou pedir aos Estados Unidos que invistam... Trata de obrigações. Como sabe, aliás, a própria criação da Fundação Luso-Americana, no passado, havia um contributo financeiro. Depois, entender-se, como aliás, penso que recentemente voltou a esclarecer o Dr. Durão Barroso, e bem, que, na verdade, depois da integração de Portugal na União Europeia, o país deixou de ser, cá está, entendido como um país pobre de necessidades. E, portanto, entender-se até pela dignificação. Ora, essa matéria de apoio ao nosso desenvolvimento é fundamental e deve ser considerada a própria situação socioeconómica dos Açores. E, portanto, nós temos que ter um verdadeiro retorno desta capacidade que damos a terceiros relativamente à nossa geografia e que nos dê garantia do nosso desenvolvimento e da nossa coesão socioeconómica para manter população e residência em todas as nossas ilhas. Sabe, o país tem, na sua geografia, esta dimensão que eu tenho, enfim, bastamente afirmado como grandiosa, à custa dos Açores. O mar português é, como dizia Ivan na abertura, o quinto maior da União, o 20º do mundo, e deste mar português 56% é mar dos Açores. E, portanto, nós temos, os Açores têm a maior parte do mar português.
e com isso também que lá está o acesso ao espaço. E é muito virtuoso, mas também é muito penoso para nós residentes. Nós estamos a viver em duas placas tectónicas. Portugal tem a placa tectónica euroasiática e tem duas ilhas dos Açores que estão na placa tectónica americana. Portanto, essa dimensão, a futura extensão da plataforma continental, vê nos Açores o seu potencial maior. Ora, tudo isso deve também ser considerado como valor, património natural que Portugal tem, que obviamente reporta muito aos Açores e que deve ter um valor também de ajuda ao desenvolvimento económico e à fixação das populações nas nossas ilhas. É nesse domingo que eu falo no retorno, na compensação, no investimento inteligente para capacitar todo o território e a residência das populações e a economia e o seu potencial, a economia do futuro, não é? Associada muito, que lá está, às novas tecnologias e a todas as transições. Quero chamar a atenção. Os Açores são um verdadeiro laboratório de futuro nas transições que o mundo atravessa neste período. Seja a transição climática, seja a transição digital, seja a transição energética, seja uma boa adaptação da economia azul e da economia espacial que possamos ter. A própria previsão, que é essencial no controle da meteorologia perante os fenómenos extremos da natureza, que estamos vindo aqui a procurar que haja investimentos, designadamente com o IPMA, para garantir esta dimensão geográfica útil ao país, à Europa, ao mundo, ao desenvolvimento, à modernização e à capacidade de todo o nosso território. Isso eu faço com ênfase, com entusiasmo e também com sentido de responsabilidade, porque sou um cidadão que, obviamente, tem intervenção e responsabilidades públicas e políticas e que procura, orgulhoso do seu país, orgulhoso do seu território, orgulhoso da minha região e dos Açores, fazer a narrativa do seu potencial e não só a da sua pobreza, da sua exiguidade terrestre e demográfica e do seu afastamento incontornável na geografia de dispersão e tão assimétrica relativamente às condições de cada uma das ilhas e no conjunto das 9. E, portanto, eu quero exaltar essa dimensão que esta geografia pode potenciar para a economia do futuro e para a estratégia cada vez mais global e internacional que Portugal pode ter. Não escape. Permita-me só, José Manuel Aluguer, permita-me só fechar aqui o assunto da base das lajes. Sentiu que de alguma forma as declarações de Marco Rubio podem ter fragilizado a posição de Portugal no plano internacional? Bom, naturalmente geraram alguma confusão. Não se pode ser hipócrita e não reconhecer que geraram confusão. Mas eu, na verdade, não valorizo isso em excesso, até porque tenho firmeza do que foi o entendimento relativamente à relação com o Estado português e devidamente comunicado pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, a minha total confiança nessa matéria. Eu acho que, na verdade, não fragiliza. Criou confusão, mais até para nós internamente do que, porventura, para o mundo. E não fragilizou a nossa relação de aliados. Mudando um pouco de assunto, José Manuel Bolieiro, António José Seguro também defendeu que se olhasse para as especificidades das ilhas e aprofundasse a autonomia regional até para combater a insularidade. No âmbito podemos chamar assim, da coesão territorial entre continente e ilhas, foram aprovadas alterações ao subsídio social de mobilidade. Os deputados do PSD Açores votaram a favor, mas os do PSD Nacional votaram contra. Isso foi um erro por parte da bancada do PSD, não? Bom, essa matéria é de facto muito complexa e eu direi que ela não começou da melhor forma e também não terá terminado da melhor. Eu acho que o exercício solidário para a coesão territorial e continuidade territorial precisa garantir aos residentes nas ilhas um incentivo e um apoio para a mobilidade. Isto é essencial para podermos ter até a capacidade de captação de residentes nas ilhas, bem como também nós próprios não nos sentimos claustrofóbicos na relação com o resto do país. E eu sempre defendi, desde a primeira hora, que este objetivo, para densificar o princípio da continuidade territorial, que é um bom conceito europeu, que aliás devia ser possível também corresponsabilizar a União Europeia neste financiamento, designadamente às regiões ultraperiféricas, que têm estatuto próprio
no quadro do Tratado de Funcionamento da União Europeia, poder fazer um instrumento para este apoio muito parecido àquilo que eu criei na mobilidade interilhas. Como sabem, os Açores são 9 ilhas e bem distantes umas das outras. E o nosso meio de circulação entre elas é preferencialmente para não ter qualquer sazonalidade e ter, obviamente, a duração anual, é pela via aérea exclusivamente. E criei aquilo que designei a tarifa Açores. Essa tarifa Açores tem esta característica de universalizar e democratizar o acesso a um preço administrativo que não invalida o preço comercial das operadoras de transporte aéreo, para efeitos da sua sustentabilidade no princípio do utilizador-pagador, mas que garante, através desse preço administrativo assumido pela subvenção pública, ao passageiro que paga apenas no ato da compra da sua passagem aérea esse preço administrativo fixado. Isso, como lhe disse, garante universalidade e democratiza o acesso a esta mobilidade, combate a fraude e elimina a dependência da subsidiação, isto é, o cidadão está sempre de mão estendida à espera dos subsídios. Porque, quando compra a passagem, já compra aquele preço, não precisa de subsídio. Aliás, o próprio nome, subsídio social de mobilidade que tinha de antes, era já uma ilusão, porque é sobretudo, uma compensação relativamente ao compromisso da continuidade territorial. E agora até mudou de nome, e nisso estamos de acordo. O modelo como está ainda não é, na minha opinião, o ideal. Mas se fosse deputado na Assembleia da República... Convido a todos, eu faria a favor, tudo por tudo, eu faria... Bom, porque nós sinalizamos duas observações que, na verdade, foram críticas para a população, para o entendimento da população. Primeiro, o risco de termos que declarar o passageiro, porque se entendia que se tratava de um subsídio, o nosso entendimento é que não é, era até uma indemnização ao passageiro que pagou o preço comercial em vez do preço administrativo fixado, de fazer declaração de não dívidas fiscais e à Segurança Social. E, portanto, foi a partir daí que esta situação crítica na população, nos passageiros, se levantou. E, obviamente, nós ficamos solidários com o nosso povo e com estes passageiros, porque era uma alteração negativa, piorava a situação. E por isso estivemos contra. Esta solução, na verdade, não é ainda aquela que nós perfilhamos. E que eu tenho dito vastas vezes, até convido-vos a explorarem o fenómeno da tarifa Açores na mobilidade interilhas para perceberem as características que aqui criamos. E que pode potenciar para um futuro discussão com a União Europeia, no novo período de programação financeira plurianual, que também temos defendido, um POSEI de transportes, que é exatamente para corresponsabilizar a União Europeia no quadro das regiões ultraperiféricas para um financiamento na densificação e concretização do seu princípio de continuidade territorial para as populações insulares. O Presidente também disse que é tempo de defender o interesse de longo prazo, mesmo quando o ciclo eleitoral empurra para o curto prazo. Já disse que ele não estava a dar recados a alguém, mas o atual Governo da República está a governar para curto prazo, não? Não. Nós estamos, aliás, um governo liderado pelo Dr. Luís Montenegro, pelo Primeiro-Ministro de Portugal, tem procurado assumir-se como um governo reformista. Não em função do populismo da circunstância, mas sim do interesse geral do Estado. Passos Coelho está errado. Perdão? Pedro Passos Coelho está errado. Não é que... Não, eu não vou discutir agora os entendimentos. O objetivo do governo é ser reformista. As condições políticas e parlamentares no xadrez atual não é facilitador. Eu próprio tenho procurado dar o exemplo que este xadrez, porventura, no país, com a intensidade primeira que se verifica, foi nos Açores, comigo a liderar uma situação de geometria variável parlamentar. E, portanto, é preciso muito diálogo, muita conciliação e concertação para encontrar o maior denominador comum possível, para depois sermos reformistas. Esse xadrez político está a fazer com que este governo não esteja a conseguir ser reformista, é isso? Pois, tem limitação, claro está. E é preciso desenvolver, como aliás o Sr. Presidente da República foi claro, não é? Dizer que é verdade que é importante, são muito importantes na democracia os partidos políticos, num espaço de confrontação, mas também para um espaço de compromisso. Foi a leitura que eu fiz ipsis verbis da declaração do Sr. Presidente da República. Então Pedro Passos Coelho está a ser injusto?
Ou impaciente? Não me compete ser comentador das declarações de uns e outros atores. Mas não é bem apostar naquilo que o Presidente chama de palavras do meio, chamar ao Primeiro-Ministro ou sugerir que o Primeiro-Ministro é um prostituto. Continuo a dizer que essa não é a minha área preferencial de comentar ou de avaliar. E, portanto, eu abstenho. As pessoas conhecem-me, sabem qual é o meu tipo de intervenção pública, de governação ponderada, e, portanto, eu preferia abster-me de qualquer comentário a estas matérias. Não é a minha linguagem habitual, como é bem sabido. Vejo na política a condição do confronto de adversários, não com inimigos, face da elevação do debate político, um elemento cuja literacia de cada um é valorizada, mas que procura, sobretudo, também elevar, não só na ação, como na palavra, o relacionamento de confrontação, que lá está, plural, de liberdade de opinião. Mas não faço mais comentários para além desta observação. Falemos então de política regional. O CDS tem ameaçado ir sozinho a eleições nos Açores. Isso preocupa-o de alguma maneira? Bom, não se trata de uma ameaça, nem fui eu próprio que esclareci uma vez numa entrevista a uma colega vossa que para as eleições no final deste mandato, que termina em 2028, no quadro dos acordos que temos de uma coligação que foi realizada pré-eleitoralmente em 2024, nas legislativas regionais de 2024, não se repetiria no ato eleitoral de 2028. Não há nenhuma ameaça, há apenas acordos que foram assumidos com total transparência, lealdade. Nesta coligação nós temos sido uma equipa coesa e leal. Fizemos um denominador comum que se evidenciou no programa do Governo nas orientações de médio prazo para a legislatura. E estamos fiéis a este compromisso e, obviamente, comprometidos todos com lealdade nessa matéria. Isto nunca invalidou a autonomia do funcionamento de cada partido, quer nas suas defesas e causas, ideologia, por cada um. Mas temos um grande denominador comum. Esse grande denominador comum fez transformações na governação dos Açores, que temos realizado numa governação de um projeto não socialista após 24 anos de domínio do Partido Socialista na governação dos Açores, aliás, com maiorias absolutas. E nesse sentido, se o CDS viabilizar um governo do Partido Socialista, seria uma traição? Não faço comentários relativamente a futurismo. A minha expectativa é que em 2028 nós temos um sistema eleitoral que temos nos Açores e que, aliás, não é muito favorável, por exemplo, a coligações pré-eleitorais. Nós tivemos um projeto de governação não socialista que foi bem sucedido. Já fizemos muitas transformações. Somos, no quadro da coligação, leais na relação e no entendimento desse denominador comum. Sem maioria absoluta no Parlamento, fizemos entendimentos no Parlamento para garantir estabilidade, designadamente, com outras forças políticas. E, portanto, esse diálogo vai ser mantido. O que nós afirmamos até aqui, e eu estou confiante que assim faremos para a frente, até ao final desta legislatura e para o futuro, foi uma transformação num projeto político de governação não socialista para os Açores, um período de 24 anos. E, portanto, é assim que eu me revejo. Só para situar quem nos está a ouvir, estamos a falar das declarações de Artur Lima, o Presidente do CDS, ao podcast do João Neto, a admitir viabilizar um governo do Partido Socialista. Eu não preciso por outras vias. Eu entendo-me diretamente com os dois líderes dos partidos da minha coligação. Eu falo diretamente com o líder do CDS e falo diretamente com o líder do PPM nos Açores. E, portanto, eu sei o que eles pensam, sei o que eles me dizem. E é com base nessa confiança mútua que temos e lealdade que temos assegurado o sucesso desta coligação e desta governação transformadora. E o Nuno Melo, que teve consigo no 10 de junho, ou teve na terceira, no 10 de junho, também disse no Congresso do CDS, muito orgulhoso, que o CDS tinha força e estava disponível e tinha coragem para ir. Esta coligação não foi um projeto, como se diria, em boa referência popular, uma coligação de sumir. Nós não fizemos sumir os partidos políticos que fazem parte dela. Nós garantimos um projeto que soma, que multiplica, aliás,
e não fez perder a identidade de cada partido. Agora, cada partido na coligação tem um compromisso. Claro. Por favor, este denominador comum, o programa do governo. Já ocupámos mais tempo até que o que prometemos. Uma última pergunta final antes de irmos à escolha múltipla do Carnal Peixe e de me dizer qual é a música e de nos dizer qual é a música que escolheu. E hoje é dia 11 de junho, faltam 9 meses para o congresso do PSD. Se o Miguel Albuquerque sair de presidente da mesa, o José Manuel Bolieiro é a solução natural, uma vez que é o vice? Sabe, nunca fiz da minha participação nos órgãos nacionais do partido um objetivo de cargos. Eu sou mais daqueles que assumo com nobreza de compromisso os encargos de servir bem o meu partido como um partido essencial na democracia portuguesa. E, portanto, não tenho qualquer expectativa relativamente aos cargos. Aliás, muitas vezes não é tão fácil poder ter disponibilidade face às necessidades de deslocações para estar com presença mais assídua nas reuniões. E, portanto, vou ponderar tudo o que acontecer e não há aqui cargos de acesso de condição natural. Há naturalmente compromisso e negociação e encargos assumidos. Muito bem, José Manuel Bolieiro, avançamos agora para a fase do Carnal Peixe, em que tem que escolher uma de duas opções. Eu prometo não lhe dar a escolher se daria o trolley de viagem a Miguel Arruda ou José Sócrates com a sua reforma, com o seu salário lá dentro. Não vou fazer essa maldade. Vamos avançar para outra, que também pode ser igualmente difícil. Preferia ser ministro num governo liderado por Pedro Passos Coelho ou Hugo Soares? Bom, não tenho essa ambição de ser ministro. Tenho preferência por estar presidente do governo dos Açores. Gostava de receber uma visita de Estado na região do atual presidente dos Estados Unidos ou do atual primeiro-ministro do Canadá? Bom, eu, em termos ideológicos e de postura, identifico mais com o presidente do Canadá. E preferia ter a base das lajes vazia ou ser utilizada pelas Forças Armadas chinesas? Não, não tenho dúvidas que nós somos Portugal e os Açores aliados dos Estados Unidos e, portanto, é com base nessa identificação, como sabe, os Açores não só na geografia, mas também na própria demografia, têm uma relação muito intimista com os Estados Unidos. A maior diáspora que nós temos espalhada pelo mundo se concentra nos Estados Unidos. Mas e muitos deles estão bem integrados, então. Já são políticos. Não, acho que a base das lajes está bem com um elemento decisivo no prestígio de Portugal enquanto Estado-membro da NATO. E com um aliado histórico como são os Estados Unidos. Muito bem. Nós percebemos também que ter ali uma base da China ia criar, na terceira, ia criar problemas com o Japão. Neste caso com São Miguel, não é? Para terminar... Vês que o meu amigo conhece bem as teses aqui da nossa geografia e também competitiva entre ilhas. Só mesmo para terminar, contra quem é que preferia jogar o jogo da Marraninha, um jogo típico da Ilha Terceira? Com o José Pacheco ou com o Francisco César? Eu, na verdade, sou amigo de cada um e temos uma relação sempre empática, independentemente das nossas posições políticas, mas era mais fácil encontrar digamos que um companheiro social-democrata para fazer os jogos da Marradinha. Já não seria nenhum. Muito bem, José Manuel Bolieiro, só para terminar, a nossa sobremesa, que é a música que nos trouxe, escolheu, eu posso revelar, o Imagine do John Lennon. O porquê desta escolha? Bom, é uma música intemporal, mas ela é mais do que oportuna neste momento ser outra vez escutada e compreendida, porque é manifestamente uma cultura de paz e de entendimento entre os povos. Não há razões para matar ou morrer que justifiquem a atitude agressiva do relacionamento dos seres humanos e das nações. E, portanto, eu penso que é muito, apesar de ser uma música temporal, é muito oportuna ser hoje relembrada com um ator muito inspirado e inspirador com esta música. Muito obrigado, José Manuel Bolieiro. Vichy Soase fica por aqui. Regressamos na próxima semana. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for
nothing to kill or die.